sétimo ano querido, tudo bem com vocês? Ainda continuando, né, nessa vibe aí do século XVI, nesse tipo de arte diferente, nós vimos o teatro, agora nós vamos ver as danças clássicas. Vamos lá? Que é o livro 3, tema 3. Nosso livro ele começa com uma cena do balé Coppelia, encenado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 2019. Uma pausa aqui para a gente falar do nosso Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Assim que isso tudo terminar, tá? Sugiro que vocês escolham sábado de manhã, assim, um dia bem lindo, e vão visitar esse nosso teatro, porque ele é maravilhoso. Ele foi inspirado em 2 teatros de Paris, né, construído aqui no coração, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ele é lindo por dentro. Lindo, lindo, lindo. Vocês precisam conhecer, tá bom? E aproveitando, né, já que vocês estão por ali, depois vocês dão uma passadinha na Biblioteca Nacional e no Museu Nacional de Belas Artes, que fica ali do lado na Cinelândia, tá bom? Queridões, então, quando a gente se depara com essa imagem, né, nós temos, claro, os bailarinos e 2 elementos muito importantes que fazem parte desse universo, que são os figurinos, né, que são que contam uma história também, e o cenário, tá? Que são importantes para te ambientar naquela história que vai ser contada. E o interessante é que essa história vai ser contada através de gestos, né? Através do corpo, né? Sem falar nada. Claro que a música vai te dando umas pistas, mas a música também é instrumental, né? Às vezes você tem um solista que entra, faz um solo, né? Ou seja, canta um trecho, mas nem sempre é assim no balé, tá, gente? Quem inventou essa história toda, né, lá no século XV, foi o rei Luís XIV, tá? O que aconteceu? Lá, a gente tem que pensar que nessa época, né, a vida no castelo devia ser um tédio. Você tinha que ficar se reinventando lá o tempo inteiro para ter o que fazer, né? Porque a corte real, rei, rainha, duque, duquesa, todo esse povo, conde e tal que ficava no castelo, eles não iam para a rua o tempo inteiro igual a gente vai, né? Eu acho que entre nós, se rolasse um confinamento lá, né, uma Covid por lá, eles talvez se dariam melhor do que a gente, né? Porque já estariam acostumados a ficar confinados. Achar as coisas aqui, vamos lá para a nossa aula. Enfim, então o rei Luís XIV teve a ideia de criar uma dança onde tivesse passos marcados. E o interessante é que a gente hoje em dia pensa em balé, pensa numa dança feminina, né? Mas na época, quando Luís XIV cria o balé, as mulheres não podiam participar. Era um tipo de dança executada apenas por homens. Veja bem. Enfim, então aqui nós temos a imagem, né, de uma roupa de balé, né, dos figurinos usados, né, numa das peças criadas por eles nessa época. E aqui eu coloquei a ideia de um palco, né, para vocês entenderem como é que aconteciam esses espetáculos. Então aqui você tem, né, o castelo, o espaço ao ar livre, e eles ensinando. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Foi. Então, eles ensinando aqui ao ar livre, tá? Eles ensinando e as pessoas assistindo. A gente já percebe aqui que há uma superprodução nessa roupa, né? Não vai ser uma roupa comum para você fazer uma dança qualquer. Agora, o balé, do jeito que nós conhecemos hoje, esse balé romântico, ele vai surgir no século XIX, que é o período do romantismo, que mais lá no 9º ano a gente vai estudar sobre esse período na história da arte, e a gente vai ver que ele foi por várias manifestações. Ele não ficou só na pintura, ele foi para a pintura, ele foi para a literatura, ele foi para a música, ele foi para a dança, né? E aqui nós estamos vendo no balé. Então, no século XIX, surgem 3 coisas que são características. Logo assim que a gente pensa em balé, a gente pensa na sapatilha de ponta, né, que é importante, porque o balé ele é todo dançado na ponta do pé, né? E nem sempre, né? Imagina que eu vou dar aula para vocês o tempo inteiro na ponta do pé. Chega uma hora que vou cair, vou ficar com a perna doendo e tal. Então, uma sapatilha que dá um certo conforto,
para a bailarina conseguir executar os seus movimentos. Essa saia, que é chamada de saia de tutu, e o libreto. O que vai ser o libreto? Vai ser um livrinho que você recebe na chegada do balé, e nesse livrinho está a história do balé, né? O que ele vai contar na história do balé lá, Luís XIV não, tá, gente? Aquela história que você vai assistir, né? Os pontos altos daquela história, como é que acontece, como é que se desenrola aquela trama, tá? Então, assim, quando você vai assistir um balé ou quando você vai assistir uma ópera, né, até para você que nunca foi se familiarizar, esse libreto te dá uma cola, tá? Depois, com o tempo, a partir do seu envolvimento, né, em assistindo balé ou assistindo ópera, você vai entendendo mais. Tem um canal chamado Arte 1, já que estamos todos em casa, né? No canal Arte 1 da TV a cabo, ele volta e meia tem espetáculos de balé para a gente ver. Então é interessante, mesmo que você veja aí que a princípio não entenda nada, é legal, sabe? Para você começar a prestar atenção em como uma história pode ser contada de uma maneira diferente, que não só a gente falando ou através do desenho, tá bom? Fica a dica. E nesse balé romântico que surge no século XIX, eles vão priorizar histórias fantasiosas, com fadas, feiticeiras, reis e rainhas, tá? Nos dois exemplos a gente percebe, né, a leveza, a graça, o glamour da bailarina nas suas sapatilhas de ponta. Pierre Beauchamp, nascido em 1631 e faleceu em 1705, ele criou no século XVII as 5 posições do balé. Eu fui bailarina apenas um ano da minha vida, tá? Muito tempo atrás, 1900 lá vai bolinha. Vamos ver se eu me lembro das posições aqui, tendo a cola das posições das bailarinas aqui, né? Então, você tem aqui a primeira posição, tá? A segunda posição, acho que terceira, a terceira aqui dela que é diferente, o que eu aprendi foi essa terceira, quarta e a quinta posição. Quem faz balé aqui na nossa turma pode falar melhor do que eu, né? Bom, nós temos ícones na história do balé, né? Ícones na história, pessoas que foram importantíssimos para que o balé cada vez mais se popularizasse, cada vez mais as pessoas conhecessem, ter vontade de fazer balé e de assistir. Uma delas é a nossa brasileira, carioca, Ana Botafogo, a primeira bailarina do Teatro Municipal, aquele teatro lindo que eu falei para vocês, está lá no centro da cidade. E um outro bailarino, né, russo da década de 80, Mikhail Baryshnikov. Tá? A tradição do balé é muito forte, né, em países como a Rússia e tal, por isso esse nome esquisito dele, né, a origem russa dele. E a gente tem histórias muito bacanas de bailarinos nossos que vão lá para fora e representam muito bem o nosso país nessa arte do balé. Tá? Balé sempre foi um tema muito querido na história da arte, e nós temos um pintor chamado Edgar Degas, que ele gostava de pintar, entre outras coisas, tá, bailarinas. Ele gostava do movimento, né? Ele ia para os estúdios de balé, onde as bailarinas estavam tendo aula, e ficava observando, né, os movimentos que ela fazia para poder levar isso para a arte dele. E aqui eu trouxe duas obras de Degas. Eu trouxe uma pintura, tá, e uma escultura para vocês conhecerem e analisarem. Vocês vejam que nas duas, né, ele coloca aquela coisa da elegância, da fluidez, né, parece que bailarina boa, né? Nosso trabalho, livros, páginas 45 e 49, vocês não precisam mandar foto para mim, que eu vou botar o gabarito, tá certo? Mas eu quero ver
uma obra de Degas. Pode ser uma escultura, que ele tem outras, ou uma pintura reproduzida no seu caderno. Tá certo? Deixa eu só falar uma coisinha, sétimo ano. Eu tenho reparado nos últimos desenhos que vocês estão ficando tímidos. Tá? Os desenhos estão ficando muito pequenininhos. Tem uma folha de caderno ali na tua frente. Então, assim, faça o seu desenho. Lembra daquela aula de técnicas de pintura? Então, faça o desenho utilizando aquilo que a gente viu nessa aula. Ocupando espaço, pintando o fundo. Tá bom? Quero ver o desenho de vocês bem lindo para eu dar aquela nota boa. Certo? Beijos!